Bom dia, estamos aqui com a segunda meditação introdutória antes de começarmos a série espiritual revelando o espírito da mentira e do orgulho. E esse assunto é: você realmente conhece a verdade de Deus? Na sexta-feira falamos sobre como você tem aprendido e verdadeiramente você conhece a verdade de Deus. Esse é um assunto complementar e nós gostaríamos de iniciar com uma oração ao nosso Deus, que Ele venha nos conduzir, nos ensinar a sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, ó Pai, te suplico, nos ensina a Tua palavra, revela a verdade de Tua palavra, o sentido de como verdadeiramente é, Senhor, não como nós do nosso próprio entender, mas pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Nós vamos fazer uma reflexão em um ponto que fizemos aqui a falar. Quando de fato conhecemos a verdade de Deus, nós confiamos nele e em sua palavra. Isso se refere ao Salmo 25, versículo 3, que diz o seguinte: quando verdadeiramente a gente confiamos, ficamos seguros na verdade de Deus. Isso fala o salmista Davi. Ele diz assim, com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então, quem verdadeiramente confia em Deus, está seguro da verdade dele, fica firme, porque sabe em quem creu e não é confundido, porque quando você crê em Deus, está firmado na verdade da palavra dele, ninguém engana a pessoa. E o segundo ponto que gostaríamos de falar: quem conhece a verdade de Deus não se confunde com ensinos diferentes. Que é bem verdade que o Senhor Jesus disse que viriam muitos no próprio nome dele, ensinando a verdade dele, mas de forma diferente. Então, atente para isso. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14. Diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, existe a artimanha de pessoas que ensinam no nome de Deus, mas com um interesse e um desejo por trás disso que se ensina. Então, é muito importante você conhecer de fato a verdade de Deus. Temos que conhecer verdadeiramente como a verdade de Deus é, para não ser enganado. Estamos concluindo, é uma meditação muito rápida, muito objetiva, para nas próximas meditações a gente ter ciência do que significa a verdade e como discernir o espírito da mentira e o que está por trás do espírito do orgulho. Então, esse segundo ponto que vamos falar agora: quando se conhece a verdade de Deus, a liberdade de Deus na nossa mentalidade. Quando de fato você conhece a Deus de verdade,
a verdade dele liberta você. Você fica em paz, você tem segurança, a sua mente fica em paz, liberta. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Gálatas, Novo Testamento, livro de Gálatas. Paulo escreveu aos novos cristãos em Cristo, quando ele estava na cidade, quando ele passou pela cidade da Galácia. Capítulo 5, versículo 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quando nós estávamos no Egito, simbolicamente, no pecado, nós estávamos escravos do pecado, escravos da lei. Nós vivíamos na prisão, em um jugo maligno. Como assim maligno? Tudo que a mentalidade pecaminosa pedia para fazermos, nós assim o fazíamos, porque éramos escravos do pecado. E Paulo aqui está falando aos novos crentes em Cristo, que agora trilhava o caminho do ensinamento de Cristo. Só que há sempre aquelas pessoas que não querem se submeter ao ensino de Cristo e quer tirar vantagem do ensino da palavra de Deus ou servir a Deus ao seu bel prazer, da sua própria vontade, e outros com leis religiosas, com costumes de leis antigas, das leis do passado, do jugo da escravidão, que não salvava ninguém, porque assim está escrito, que mediante a lei e as obras, nenhuma carne se salvaria, mas somente pela graça em Cristo. O livro de Gálatas, se você refletir e meditar, ele fala de uma forma detalhada sobre o que é a lei e o que é a graça em Cristo. Então, estavam querendo impor jugo, novas tradições de homens, as tradições das leis do passado, para fazer a sua própria vontade. Então, é assim hoje em dia. Muitos usam e ensinam a palavra de Deus e colocam um jugo que prende as pessoas, a mente, e tira a liberdade com a qual Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para vivermos uma liberdade para fazer a vontade dele, não a de preceitos humanos, porque as leis do passado, os dogmas da antiga lei, da antiga aliança, ninguém conseguia fazer. Ninguém. Por isso que Jesus falou um dia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, que é leve. O jugo de Deus é leve. E muitas das pessoas colocam o jugo religiosos para as pessoas cumprir, ficar aprisionado a todo ensino humano e religioso que tem por trás disso um certo interesse. Então, eis aí o grande problema de muitas pessoas que não examinam as Escrituras, porque serão enganados por esse espírito da mentira.
e vamos concluir. Fomos bem simples, bem maleável, bem pausadamente falando sobre esse assunto de hoje. Vamos concluir com a seguinte palavra: a verdade de Deus nos liberta do jugo da escravidão do pecado e dos falsos ensinos e nos dá luz, vida e paz. É o que nós temos sempre falado. Examine as Escrituras, examine. Jesus falou isso, examine para não ser enganado por falsos ensinos. Examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna. A gente fala aqui, sempre batendo nessa tecla. João, a gente até já até decorou já. João 5 e versículo 39. E a gente tem falado aqui também sobre os Salmos, porque não podemos pegar só um texto isolado, porque vira pretexto. Você tem que estudar, meu amado ouvinte, meu amado amigo, meu amado irmão, irmã. Não estude o assunto da palavra de Deus com versículos isolados. Nós temos um certo entendimento de estudos da palavra de Deus. Nós temos examinado as Escrituras anos após anos e estamos sempre nos se enquadrando à verdade de Deus. E a verdade de Deus, nós temos aprendido que você tem que ensinar, você tem que examinar todo o contexto, não pegar versículos isolados, porque vai contrariar o entendimento. Então é assim que o diabo faz. Vamos falar disso, já estamos dando uma certa pincelada. É assim que o diabo faz. Ele pegou logo no início um versículo isolado e falou para Eva: é assim que Deus faz? Não, mas não é assim. Deus sabe que se você fizer isso, e isso é assim. É assim. As sutilezas do diabo e de quem distorce a palavra de Deus. Por isso, pegue, quando for ler a Bíblia, um assunto, leia todo o contexto e tudo sobre aquele mesmo assunto em outros contextos, em outros livros, e você vai entender, você vai ter luz, você vai ser esclarecido, porque a palavra de Deus fala claramente no Salmo 119, versículo 130, as exposições das tuas muitas palavras nos trazem luz. É isso que as pessoas precisam aprender. Nunca é demais você examinar as escrituras e passar momentos, horas examinando. Quando há uma preguiça, quando não há prazer para examinar as escrituras, você é iludido, enganado por qualquer coisa. E sempre que você estiver na igreja, ou você que ainda não professa a fé no sacrifício de Jesus como Salvador, quando alguém estiver te ensinando a palavra, procure conferir, pergunte a ele onde está escrito e examine tudo sobre aquilo que foi falado, para que você não seja iludido. Faça isso, porque como é tão triste a gente ter em mãos a verdade e as pessoas não aprender da forma correta. Então é o prazer de Deus e também eu creio de muitos cristãos, daqueles que é verdadeiro, de ensinar a palavra como ela é. A palavra de Deus como ela é. Porque é ela falada com verdade, com sinceridade e com exposição das palavras, com todo o contexto, é que a pessoa vai entender, vai ter luz e vai ser liberta. E aí depende dela, crer ou não crer, obedecer ou não obedecer. Mas fique ciente disso. O discernimento da verdade depende de como você está aprendendo, como você examina as escrituras, como você medita, como alguém te ensina. Ficamos por aqui. Em breve
começaremos a série espiritual, revelando o espírito do orgulho, o espírito da mentira. Deus nos ajude, ore por nós e que tudo que façamos ou dissermos seja para a glória de Deus, porque toda a honra e glória é dele. É ele que, por sua graça e misericórdia, enviou essa palavra para nos guiar na verdade, para acertarmos o caminho da salvação. Deus abençoe, ore por nós. Tenha um final de semana muito abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém.